Deixa eu ver, pronto. Falando então aqui do Isaías 53, vamos continuar a leitura? Capítulo 53, Bíblia na mão, vamos lá, uma Bíblia na mão, o outro olho em mim, para não dormir, não durma, não cochile, não pestaneje, não pesque. Eu tô de olho, irmã de Leus, eu tô de olho no olho da senhora aqui, ó. Eu sei que você está acordado, eu sei, eu estou brincando, minha mãe. Meus olhos estão fechados, mas eu estou prestando atenção. Tá em espírito, né? Tá bom, eu sei. Eu sei, eu estou brincando. Vamos lá. Verso de número 4. Não sei se vocês estão acompanhando. Verso número 4 do Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O Pedro, lá na sua primeira carta, vai usar esse texto aqui também para se referir a Jesus. Só para a gente entender que esse texto aqui, muitos dos autores do Novo Testamento vão usando, além dos evangelistas, né? Os apóstolos também depois. Verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Romanos capítulo 8, Paulo vai falar sobre isso. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Olha os detalhes aqui, né? Vocês estão percebendo, mas falando inclusive do José de Arimateia, né? Que foi lá sepultado, Jesus foi sepultado no sepulcro que era de José de Arimateia, que ele tinha comprado, porque era um homem rico, tinha comprado, né? Então, olha que coisa curiosa. Irmãos, não era qualquer um que tinha uma sepultura, e ainda mais daquele tipo, né? Aí algum irmão até falou assim: André, Jesus era tão pobre que não tinha nem dinheiro para comprar a sepultura. Eu falei: mas deixa de ser bobo, você acha que Jesus vai comprar uma sepultura, investir tanto dinheiro para ficar 3 dias só, 3 noites, sei lá? Não é? Compensa, né? Pega emprestado de alguém lá. Então ia ressuscitar mesmo. Vamos lá. Então, foi cortada a terra dos viventes pela transgressão do meu povo foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, olha só, e com o rico na sua morte. Verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11 eu acho bem interessante. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Olha só o que o texto está dizendo. Além de Jesus levar sobre ele todas as nossas iniquidades, nossos pecados, né? Ele faria isso e ficaria satisfeito em fazer isso, porque ele veria a posteridade, o resultado daquilo tudo. Ele ia sentir prazer, alegria, né, em fazer aquilo, porque ele sabia quantos frutos haveria, quantas vidas seriam salvas, né, pelo seu sacrifício substitutivo. Verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, crucificado no meio de 2 transgressores, 2 ladrões, né? Vamos lá. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Inclusive na própria cruz ele orou não só pelos ladrões, né? Um do lado direito e do esquerdo, mas por todo aquele povo. Perceberam, amados, como Isaías traz detalhes? Nós estamos falando de 700 anos antes disso acontecer. Ele traz detalhes da crucificação, do Messias e de vários aspectos, né, que teria naquele momento da crucificação. Só para a gente entender aqui como é importante esse livro, né? Vamos na continuação aqui da divisão, das anotações que eu estou fazendo aqui, passando para vocês, tá? O capítulo 61, bora para o capítulo 61. Um capítulo também aqui bem significativo, né? Jesus proclamaria a salvação. Inclusive,
Esse versículo o próprio Jesus usa, como eu disse, quando saiu do batismo, foi lá na sinagoga, deram o rolo para ele, né? O rolo do profeta Isaías, e ele abre justamente aqui nesse capítulo número 61, e Jesus lê isso para o povo, né? Para os que estão na sinagoga. Jesus abre então o rolo que deram para ele, e ele lê assim, ó: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Veja bem que coisa interessante. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas capítulo de número 4, vamos ver o cumprimento dessa passagem aqui. Lucas capítulo 4, porque em Lucas, né, vai estar registrado aqui uma fala de Jesus que não está aqui em Isaías. Ele vai falar aqui algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Então, Lucas capítulo 4, versículos de número 17. Lucas 4, 17. Diz assim, ó: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então olha só, Jesus vai falando, se cumpriu hoje, né, nessa leitura, a escritura de Isaías, no caso, que é o capítulo 61 que nós estamos falando aqui. Então Isaías vai dizer que ele proclamaria a salvação, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele para falar isso. Em Lucas lá, isso é confirmado, né? Capítulo 63, um pouquinho mais para frente, ó. 63, a partir do verso 1 em diante, não vou fazer a leitura, só vou citar, tá? O capítulo 63, ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, que não aconteceu ainda, hein, irmãos? Só para a gente entender. O capítulo 63 vai falar da segunda vinda de Cristo que não se cumpriu ainda. Então, olha só que nós temos informações aqui no livro, no profeta Isaías, que é algo que é escatológico, algo que ainda vai se cumprir. Algo que está no período lá do livro de Apocalipse. Só para a gente entender como esse livro aqui, ele é completo. Ele fala da criação de Deus, inclusive, o livro de Isaías, né? Vai falar da criação de Deus, da formação do povo de Israel, vai falar da vinda do Messias, vai falar da segunda vinda do Messias, né? Que nós chamamos de arrebatamento, o capítulo de número 63, ó. Então, a segunda vinda de Cristo. Inclusive, ele vai falar aqui nesse capítulo, do verso 1 até o 6, se vocês depois quiserem ler aí, tá? Dividir para ler, do capítulo 63, do verso 1 ao 6, ele vai falar da ocasião que muitos estudiosos dizem que será o momento que Israel estará cercado, né, no final da história humana. O Israel estará cercado pelas nações. Jesus, pessoalmente, é quem vem socorrer Israel. Né? Se a gente junta as profecias bíblicas, lá em Zacarias vai dizer que ele pisa no Monte das Oliveiras, esse Monte das Oliveiras se fende em dois, e Jesus vai pessoalmente socorrer o povo de Israel que está cercado pelas nações. Ele com a veste toda salpicada de sangue, isso quem vai dizer é o Zacarias, capítulo 13, se não me falha a memória, né? As vestes salpicadas de sangue. Aliás, não é aqui mesmo que ele fala, versos de número 1, 2 e 3, tá? Eu estava sozinho, né? As vestes salpicadas de sangue e tal. Eu pisei a ira do lagar do Deus Todo-Poderoso. E o Zacarias ainda completa. Ele vai se apresentar diante dos judeus naquela ocasião. A gente está falando do futuro, amados. E aí os judeus vão ver as marcas nas mãos dele. Olha que coisa interessante, ó. Preste atenção nessa informação. Vão ver as marcas na mão aqui, os furos, né? Aqui, nas palmas da mão de Jesus. E vão perguntar para Jesus o seguinte: Senhor, que feridas são essas nas tuas mãos? E aí o Zacarias vai dizer que ele responde: essas feridas foram as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Então Israel reconhecerá que eles, os judeus, crucificaram em Cristo, e todos caem de joelho, toda a nação de Israel, diante do Messias, e o adora como de fato o rei, o Messias, que foi enviado para salvá-los. Ele rejeitou, mas o Messias não rejeitou Israel e volta para resgatá-los no final da história humana. E se os pentecostais estivessem assistindo essa fala aqui, ia falar glória a Deus.
É que eles não vieram hoje. Foi os irmãos. Aqueles... Isso, pronto. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Aí sim é pentecostal completo, né? Queria fazer uma pergunta. Claro, pode fazer. Quando ele fala das mãos, antigamente era pregado nas mãos. Aí, conforme o peso do corpo, rasgava. Aí depois foi pro pulso. Então Jesus ele foi pregado na mão ou no pulso? Sim, vamos lá. Na verdade, na crucificação era aqui, ó, na junta, né? Na junta do osso aqui, ó. Aqui era pregado, tá? Então sempre foi. Não é que antes era aqui e depois aqui, não. Sempre foi aqui, ó. Porque o que acontece? Se for pregar na palma da mão, o peso do corpo do crucificado, né, vai rasgar aqui. Porque aqui você não tem firmeza. Você tem alguns ossos finos, né, que são da mão, enfim, são os ossos finos. Cada osso, né, vai corresponder a um dedo aqui. Essa é a estrutura óssea que você tem. Então nunca foi na palma da mão. Era nas juntas aqui mesmo. Só que o que acontece? Foi pregado aqui, né, Jesus estava com... Todo crucificado estava crucificado com os pregos nos punhos. Mas quando ele dá o brado lá, que está consumado, a força que ele faz, né? Porque ele estava debilitado, estava horas crucificado ali, passou a noite sem se alimentar, sem dormir, sendo julgado, foi espancado. Então ali ele está com o corpo totalmente debilitado. Ele tem que fazer uma força absurda, né, para se levantar ali, né, porque ele está caído, né, não tem como ficar muitas horas naquela condição. O corpo pende mesmo, né? Então só não cai porque está pregado. Só que ele faz uma força enorme, inclusive para não... Porque a maioria dos crucificados morriam asfixiado, tá? A maioria dos crucificados morria asfixiado, sem ar. Por quê? Porque, só para tentar mostrar para vocês aqui, né? A gente tem o diafragma. Vocês sabem o que é o diafragma, né? É como se fosse, a grosso modo, uma molinha, uma sanfona, tá certo, irmão? Na respiração aqui, ó, o diafragma abre, né? E ajuda os pulmões a respirar. Então, na crucificação, o que acontece? O crucificado, ele ia fazendo esse movimento aqui, ia se curvando. Aqui fechava o diafragma e ele tinha dificuldade de respirar e morria, então, sem ar, tá? E Jesus, inclusive, né? A lei diz que Deus não aceitava sacrifício com carne sufocada. E aí Jesus, então, ele ergue-se de novo e ele dá o brado. A força que ele faz, o prego que estava aqui, ó, vem para cá. Tá certo, irmão? Porque ele puxa aqui, né? Então, é isso que dizem os historiadores, tá? E os arqueólogos, inclusive, porque também acharam um crucificado mais ou menos aí com a semelhança de Jesus, né? Ou seja, com a marca não aqui, ó, mas a marca aqui, porque a força que ele fez com que o prego daqui rasgasse a mão até aqui, ó, a palma da mão, tá? Então essa é a explicação que dá Douglas aí para essa questão, tá? O que acontece? Inclusive é a arqueologia que vai explicar isso, né? Nem a teologia em si, é a arqueologia que vai trazer essa explicação, tá? E aí o que acontece? Só tentando concluir. Então Jesus responde isso, é Zacarias que vai falar, mas o Isaías já fala aqui, né? Para concluir aqui, o capítulo 65 e 66, tá? E aí acaba o livro, né? O capítulo 65 e 66 vai falar da restauração de toda a criação. Depois, se vocês lerem os dois capítulos, 64, 65, os três, né? 64, 65 e 66, vocês vão ver toda uma descrição da terra restaurada, onde os meninos de colo vão estar do lado do leão, tá certo, irmão? Né? Um cordeirinho lá vai estar do lado de outro animal feroz também. Os meninos vão brincar com as serpentes venenosas, né? É aquela imagem do Testemunho de Jeová que eles colocam sempre, né? Tal, não tem? Testemunho de Jeová, nunca viram nada, nenhum material deles, eles sempre colocam, né? A terra restaurada, não é isso, Douglas? Então, assim, isso é a verdade, é o Testemunho de Jeová que distorce tudo, mas, de fato, a terra restaurada, o Isaías vai descrever como será. Inclusive, ele descreve o tempo do milênio e o tempo da eternidade. Olha que coisa interessante. E o tempo do milênio ele vai falar, inclusive, que os jovens viverão... Aliás, os jovens vão morrer com 100 anos, vão ser considerados jovens, porque a vida será prolongada. Isso confirmando lá o que diz o Apocalipse, né, no milênio. Então, assim, as pessoas terão
longevidade, como era lá no Gênesis, vivia 800 anos, 700 anos, 900 anos. Isso acontecerá lá no final também da história humana, né? No chamado milênio, para aqueles que acreditam no milênio, tá? Então ele fala de tudo aqui, ó, do Messias, da vinda do Messias, as características, o final dos tempos, a terra restaurada, a criação restaurada, né? Enfim, ele vai trazer todo esse conteúdo. Tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.